Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão, porque juntos suportamos e animamos uns aos outros, e é muito importante. No nosso estudo, Colossenses capítulo 3, no verso 14 ainda, e sobre tudo isso revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O que vem à nossa mente quando lemos passagens como esta, que diz sobre o amor e outras tantas que estamos estudando? Quando a palavra de Deus fala sobre amor, isso nos constrange, isso até mexe com a gente, incomoda. Primeira carta de João, no capítulo 4, no verso 20, há um versículo que deve mexer muito com cada um de nós. Se alguém disser amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Se você acha que amor ou amar o irmão é simplesmente cumprimentá-lo quando chega na assembleia, é simplesmente abraçar, perguntar coisas triviais da vida, o tempo, como vão as coisas, e dar um tapinha nas costas e pronto. Isso já tratei-o com deferência, com educação. Isso é denegrir o valor do amor pregado na palavra de Deus, o amor bíblico. Isso é limitar a graça de Deus. Isso é transtornar o significado do amor. Amor é muito mais do que simplesmente aceitar o irmão do jeito que ele é, ele lá e eu cá, e assim caminharmos naqueles momentos dentro da igreja. Claro que não devemos nos intrometer na vida do outro, mas temos que ter empatia, ou seja, devemos nos colocar no lugar do outro, entendendo o seu contexto, compreendendo o seu histórico de vida, para que o amor de Deus possa fluir através da nossa vida também. Igreja não é simplesmente você sentar no lugar e ouvir uma palestra, uma pregação. Igreja é o lugar onde que os irmãos estão juntos para adorar ao Senhor. E adorar é servir. Tanto que no espanhol é serviço. Servir denota amor. O culto, portanto, ele é expressado nesta forma de servir, de amar uns aos outros. Isso fica claro quando o Senhor Jesus resume a lei e os profetas, quando ele disse que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. A palavra aqui no verso 14, perfeito, esta palavra teleiotes, no original escrito, ela não quer dizer perfeito no sentido de que não tem pecado, é uma pessoa impoluta. Perfeito aqui significa integridade, maturidade. Mas muitas vezes nós estamos nos comportando com indiferença, imaturidade, infantilidade, e criando dificuldades. E a questão é essa: como nós podemos amar pessoas que nos impõem dificuldades, ou mesmo pessoas difíceis? Aqui o texto que está tratando em todo o seu contexto sobre esta situação. Uma pessoa difícil, nós conhecemos muitas, quem sabe não somos nós mesmos. Uma pessoa difícil pode ser alguém condescendente, argumentativa, pode ser uma pessoa obtusa no seu entendimento, brusca, egoísta, pode ser uma pessoa rude. Perceba que no ministério do Senhor Jesus, muitas vezes o Senhor encontrou pessoas difíceis deste naipe, pessoas rudes, pessoas que o questionavam, pessoas que o duvidavam, pessoas interesseiras, pessoas de todos os tipos cercaram o Senhor Jesus. E ele a todos tratou com amor, não com indiferença, não com descaso. Precisamos aprender muito nos exemplos do Senhor Jesus.
Vejamos, portanto, o que ele diz no Sermão do Monte, que está lá registrado em Lucas, no capítulo 6, no versículo 27 até 31. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei ao que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te bate uma face, oferece-lhe também a outra, e ao que tirar a tua capa, deixa também a outra. Deixa a túnica. Dá todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Sim, aqui o nosso objetivo alto, ético, está estabelecido. E esse é o nosso alvo a ser perseguido. Sim, que aqui era a pregação para a ética do reino milenar. E também a igreja tem que ter este alvo em vista. Primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 9, vamos encontrar: não pagando mal com mal, ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo. Pois para isso mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Perceba que nós estamos na igreja, nós estamos participando do corpo de Cristo, somos membros uns dos outros e chamados por um propósito: para apoiar, incentivar, para animar, para ajudar este membro fraco, este membro imaturo. Ao lidar com pessoas difíceis, muitas vezes vamos demonstrar a nossa insatisfação e, o pior ainda, vamos ter que tratar esta pessoa com certo orgulho. E isso é perigoso quando vamos enfrentar uma situação difícil com um irmão difícil. Muitas vezes o orgulho fala mais alto. É importante observar o que o apóstolo Paulo coloca em Romanos, no capítulo 12, no verso 3. Vamos ler. Porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pensem com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. No corpo de Cristo, ninguém é mais importante que o outro. Gálatas 5, no verso 14. Se você pensa que não vai encontrar mais destes mandamentos, veja: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Devemos demonstrar amor, principalmente às pessoas difíceis, a pessoas que têm um histórico complicado ou dificuldades em relacionamentos, em tantas situações. Mas como vamos amar, como vamos poder aprender aquilo que o Senhor quer que expressemos, ou aquilo que o Senhor espera de nós dentro da congregação, da Assembleia? É muito difícil. Por isso a nossa dependência do Espírito Santo de Deus. Por isso a nossa urgência em estudar as Escrituras para entender e principalmente aprender como devemos nos comportar e lidar não só com os membros da igreja, mas sim com os da família, do trabalho, aonde estivermos. Expressar e mostrar, evidenciar que Cristo vive no nosso coração, em nossa vida. A palavra de Deus, ela é sábia. É um livro vivo. Portanto, não podemos deixar de ler e estudar essa palavra. Não é simplesmente de domingo que vamos abrir, ler, fechar e durante a semana temos outras coisas a estudar, a trabalhar. Está aqui um livro que precisa ser meditado dia e noite. Não estou dizendo aqui para você ler todo o Deuteronômio numa noite. Porções da palavra de Deus são suficientes. Como ilustração, como exemplo, nós podemos citar o livro de Provérbios. São 31 capítulos de sabedoria, aplicações práticas da vida. Se você pegar um capítulo por dia, isso vai dar no máximo 7 minutos de leitura. Se você pegar certas porções, quanta sabedoria, quanto entendimento, quanta luz vai nos dar na vida. A palavra de Deus não vai nos deixar, então, haver navios.
Vejamos algumas passagens. Provérbios 12, no verso 15, promove o diálogo com pessoas difíceis de relacionamento. O caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Provérbios 20, no verso 3, elogio, pacificação, palavras brandas, ameniza o furor. Provérbios 20, verso 3, honroso é para o homem desviar-se de questões, mas o tolo, ele é intrometido, e aí ele cria confusão e crises. Encoraja o amor. Provérbios 10, no verso 12, lemos assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados, as transgressões. Valoriza a prevenção, deferência. Provérbios no capítulo 17, verso 14. Como o soltar das águas é o início de contendas, assim, antes que seja envolvido, afasta-te destas questões. Se possível, seria melhor evitar situações através de enfrentamentos. Provérbios 22, 24 e 25 é um alerta muito importante a todos nós. Não sejas companheiro do homem briguento, nem andes com o colérico, para que não aprendas as suas veredas e tome um laço para a tua alma. Bom, aqui está então alguns conselhos práticos da vida e de como podemos enfrentar, amar pessoas difíceis. Quanto melhor que nós vamos enfrentá-los, mas não podemos ir com as expressões, com o ímpeto, o instinto da carne, e aí só vai piorar a situação. Nós temos que demonstrar pelas nossas atitudes, reações, o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22 em diante. E o fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. É o que falta em muitas pessoas. Por uma querela, por uma coisa tão insignificante, fazem um barulho tremendo. Cria-se uma situação de horror, porque não teve domínio próprio. Além de tudo, para amar pessoas difíceis, nós temos que estar atentos a nós mesmos, termos o cuidado de nós não sermos as pessoas difíceis, ou um dos difíceis, e assim sermos contado como aquele que tem que ser tratado. Que o Senhor nos dê sabedoria para lidar e principalmente amar, que é o nosso desafio e a marca distintiva de todo crente. Amém. Prossigamos então o nosso estudo na Carta aos Colossenses, no capítulo 13, versículo 14, começando por enviar a partir daqui um grande e forte abraço para todos aqueles que nos seguem. E nas nossas orações, nunca é demais dizer, estão sempre aqueles que estão mais carecidos por padecimentos físicos ou outros. Que Deus vos abençoe. No capítulo 13, versículo 14, leamos outra vez: e sobre tudo isto revesti-vos de caridade ou de amor, que é o vínculo da perfeição. Ora bem, de certo que nenhum de nós quer ser considerado e apelidado de crente carnal, como vemos acontecer, por exemplo, com o que aconteceu com os crentes em Corinto, que foram chamados por Paulo de carnais. E isto por não amarem os seus irmãos, por haver entre eles invejas, contendas e dissensões, por serem facciosos, dizendo eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolos. Portanto, não queiramos ser conhecidos por crentes carnais. E daí revestir-se de suprema importância este revestimento de que Paulo fala aqui, revesti-vos de amor ou de caridade. De certo que gostamos que Deus nos considere espirituais, mas para isso, para sermos considerados espirituais, temos que nos distinguir no humor, ou seremos mesmo crentes carnais. Há 3 virtudes que definem a espiritualidade na Bíblia. No dizer do apóstolo Paulo aos Coríntios, na primeira carta que ele dirige, no capítulo 13 e no versículo 13, a estes crentes em Corinto, ele diz que essas 3 características são a fé, a esperança e o amor.
Estas três virtudes definem a espiritualidade de um crente e também definem a espiritualidade de uma igreja. Os coríntios tinham contendas. Os gálatas mordiam-se e devoravam-se uns aos outros. Foram considerados pelo apóstolo Paulo crentes carnais. Mas nós vemos estas características de verdadeira espiritualidade em igrejas espirituais. Por exemplo, é o que nós vemos na igreja em Colossos, cuja carta estamos a estudar agora, atualmente. Nesta carta que nós estamos a estudar, quando o apóstolo se dirige a eles, lembram-se daquilo que ele lhes disse no princípio. No início da carta, logo no capítulo 1, no versículo 3, vamos recordar, ele disse-lhes assim: graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Porquê? Porquanto, versículo 4, ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e cá temos a fé, e do amor que tendes para com todos os santos, e cá temos o amor, por causa da esperança, e cá temos a esperança, que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela verdade, ou pela palavra da verdade do Evangelho. Nós vemos estas características de verdadeira espiritualidade, não apenas na igreja aos Colossenses, uma igreja verdadeiramente espiritual, mas também na igreja em Tessalónica. E nós lemos assim na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, logo no início da carta, no versículo 2 deste mesmo capítulo 1 e no versículo 3. Sempre damos graças a Deus por vós todos, diz o apóstolo aos Tessalonicenses, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, e cá temos a fé, do trabalho do amor, e cá temos o amor, e da paciência, da esperança, e cá temos a esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai. Portanto, quer uma igreja, quer a outra, quer a igreja em Tessalónica, quer a igreja em Colossos, caracterizavam-se verdadeiramente por serem espirituais, porque nutriam e exibiam, revelavam estas três características que definem a espiritualidade. Notemos que na segunda carta que Paulo lhes escreve a estes crentes em Tessalónica, nós descobrimos na segunda carta, portanto passado algum tempo depois de ter escrito a primeira, que eles tinham perdido a esperança. É muito importante notar isto, pois isto encerra uma grande lição para nós e um solene aviso. Na segunda carta só é referida à fé e o amor. Lemos assim na segunda carta, no capítulo 1, versículo 3. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós, como é de razão, porque a vossa fé cresce muitíssimo. Notem que a fé crescia muitíssimo. E o amor de cada um de vós aumenta de uns para com os outros. Pois é, apesar de a fé ter crescido e do amor ter aumentado com o passar do tempo, nós vemos que a esperança desapareceu. E porquê é que eu digo isto? Porque ela não é referida, como foi referida na primeira carta, ela não é referida ao lado da fé e do amor, e pior que isso, nós lemos acerca da esperança deles, que ela tinha mesmo desaparecido. Ele teve que lhes falar disso nesta segunda carta. No capítulo 2, por exemplo, nos versículos 1 e 2, ele diz assim: ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra. Portanto, acerca da esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo, eles estavam a ser minados, estavam-se a mover, e moveram-se de tal maneira que já não havia esperança neles, e Paulo teve que lhes falar acerca dessa mesma esperança. Devemos ter cuidado, pois como disse Dwight Moody no passado, nós somos como uma vasilha rota, de facto. Temos que estar sempre debaixo da torneira. Se nos distraímos, perdemos o que temos. Porque, como quem está debaixo da torneira para ter, se sai debaixo da torneira porque a vasilha está rota, o que tem desaparece rapidamente. Neste caso, os tessalonicenses perderam a esperança. Nós não podemos ter estas virtudes como um dado adquirido. E há alguns que parece que têm isto como um dado adquirido. Temos que as nutrir permanentemente. Ou nos moveremos, desviando-nos delas, ou as perderemos. No nosso texto em Colossenses capítulo 3, versículo 14, nós lemos assim. Vamos ler mais uma vez a nossa passagem. E sobre tudo isto, revesti-vos de caridade ou de amor, que é o vínculo da perfeição. Porquê que o apóstolo fala a estes crentes da necessidade de se revestirem de amor, com tudo o mais associado que ele diz antes, como por exemplo, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus,
santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Dizendo ainda nos versículos 8 e 9, para se despojarem da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca, da mentira. Se no início da carta, como é que ele diz isto aqui? E repito outra vez no versículo da nossa passagem, sobre tudo isto revestivos de amor. Como é que ele diz para eles se revestirem de amor, se no princípio da carta, logo no início, ele exalta o amor deles por todos os santos? Vamos recordar, no capítulo 1 e versículo 3. Graças damos a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1 e versículo 3, lemos: graças damos a Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Eles de facto distinguiam-se, quando o apóstolo escreve esta carta, do amor para com todos os santos. Por que razão é que ele então agora diz para eles se revestirem de amor? A razão é porque o amor é uma conquista diária, é uma conquista permanente. O facto de amarmos hoje não significa que iremos amar sempre. O amor não é um dado adquirido. Notemos bem isto é muito importante. Como eu referi anteriormente, o amor não é um dado adquirido. Temos que vencer a batalha do amor todos os dias. É como o caso da esperança, como nós já vimos atrás, que os Tessalonicenses perderam. Nós podemos perder a esperança, podemos perder o amor, podemos perder a fé. Isto explica, por exemplo, como é que um casal de apaixonados que se ama, se une felizmente, com muita felicidade, pelos laços do matrimónio, e passado algum tempo, dizem que já nada sentem um pelo outro, que já não se amam. Estão a ver como é que isto pode acontecer? Haver muito amor e de repente não haver amor nenhum? Muitos casais esquecem-se que o amor tem que ser conquistado diariamente, também. Mas não é só neste domínio do casamento e noutros domínios desta vida que isto é verdadeiro. Vejamos também isto no domínio espiritual, que é o que nos importa neste momento. O Senhor diz à igreja em Éfeso, em Apocalipse capítulo 2 e versículo 4: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Cá está, uma igreja que tinha um amor forte e que diz o Senhor que ela deixou o seu primeiro amor. Como vemos, esta igreja em Éfeso perdeu o seu primeiro amor. Pensemos agora, depois de vermos o perigo do que pode acontecer, pensemos agora no caminho a seguir para a vida do permanecer. Portanto, depois de vermos o perigo do que pode acontecer, ou do que podemos perder, pensemos no caminho a seguir para que não percamos e para que permaneçamos. Notemos que o amor de que falamos é algo que é precedido de piedade. Notem, para nós termos o amor de que falamos, tem que haver piedade. No dizer de Pedro, é assim que ele diz na segunda carta, capítulo 1, versículos 5 e 6. Diz ele que devemos colocar nisto toda, não alguma, não pouca, nem alguma, toda a diligência. Devemos colocar nisto toda a diligência, acrescentando à piedade amor fraternal. Portanto, o amor fraternal segue-se à piedade. A piedade é o sustentáculo do amor. E nós precisamos de perceber de que precisamos de facto de piedade. A piedade. O estar cada vez mais unido a Deus, numa comunhão cada vez mais estreita com Ele, é o segredo da criação e da manutenção do amor de que tanto precisamos. Enquanto a piedade é uma vida de costas voltadas para Deus, enquanto a impiedade é uma vida de costas voltadas para Deus, a piedade é uma vida verdadeiramente voltada para Deus e abraçada a Deus. Vamos ser cada vez mais piedosos? Vamos ser realmente espirituais? Porque sendo piedosos é que seremos espirituais. Como Pedro disse na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11, pessoas nos convém ser em santo trato e piedade. Pessoas nos convém ser em santo trato e piedade. Pessoas nos convém ser em piedade. Como sabeis, nós temos muito pugnado e combatido pelo conhecimento da verdade. Se há coisa por que nós combatemos, é pelo conhecimento da verdade. Mas como aprendemos com o apóstolo Paulo, como ele escreveu a Tito, no capítulo 1 e no versículo 1, nós lutamos pelo conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Sim, nós não lutamos pelo conhecimento da verdade, pelo conhecimento da verdade. Nós lutamos pelo conhecimento da verdade, que é segundo a piedade.
como aprendemos com o que ele disse a Timóteo na primeira carta e no capítulo 6 e versículo 3, nós ensinamos a doutrina que é segundo a piedade. Nós não pugnamos apenas pela doutrina, esquecendo a piedade. Infelizmente, muitos pendem só para um lado ou pendem só para o outro, mas nós procuramos ser equilibrados, como o apóstolo Paulo nos ensina nas suas epístolas, de nós seguirmos a doutrina, defendermos a doutrina, lutarmos pela doutrina, que é segundo a piedade, ou, como ele diz a Tito, pelo conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. Paulo diz a Timóteo e a nós, no capítulo 6 e versículo 11, segue a piedade. Como ele disse no capítulo 6 e versículo 6, é grande ganho a piedade com contentamento. Como ele disse no capítulo 4 e versículo 8, a piedade para tudo é proveitosa. Que de facto nós sigamos a piedade, que nos garantirá o amor e a permanência do mesmo. De facto, é grande ganho a piedade. De facto, é proveitosa para tudo a piedade. Vamos fazer como ele disse a Timóteo no capítulo 4 e no versículo 7. E sabem o que é que ele disse no capítulo 4 e versículo 7? Disse ele assim a ele, a Timóteo e a nós: exercita-te a ti mesmo na piedade. Exercitemo-nos, pois, na piedade. Que assim seja. Boa noite, irmãos. Pela graça de Deus, vamos continuar o nosso estudo. E eu dou graças a Deus porque, de facto, tem sido com uma enorme satisfação e tem sido uma bênção esta carta aos Colossenses. Estamos no versículo 14 e o versículo 14 diz-nos isto: e sobretudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. A semana passada nós ouvimos o nosso irmão Alberto e o nosso irmão Carlos. O nosso irmão Carlos referia-se a esta passagem de que de facto o amor é como se fosse o cinto, é a corrente em que une todas as outras coisas, e sem o amor nada disto era possível. E o nosso Senhor Jesus Cristo de facto é o expoente máximo do amor. E o nosso irmão Carlos falava também de que é possível muitas das vezes nós servirmos, querermos estarmos a servir ao nosso Deus, mas sem amor, e isso é gravíssimo. Ou servimos porque vemos os outros servirem, ou servimos por simplesmente fazemos por prática religiosa, simplesmente porque vamos picar o ponto, e isso de facto não é amor, e isso é grave. Eu nunca mais me esqueço uma ilustração que o nosso irmão Jonas Pinho, uma vez estávamos a conversar os dois, e ele dizia: Manando, é possível nós tocarmos com amor e tocarmos sem amor. E eu dizia: Jonas, mas como é que isso é possível? E ele depois demonstrou-me. E ele tocou uma música no piano e ele disse: isto é tocar sem amor. E de facto aquilo era tan, 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 e soava, mas não era a mesma coisa. E depois ele disse: olha, agora vais ver a diferença do que é tocar com amor, tocar com vigor, com ânimo. E ele tocou e era uma diferença da noite para o dia. E aos olhos do Senhor é assim que chega o nosso serviço. Quando nós servimos por amor, ou servimos por obrigação, ou servimos por isto ou por aquilo, e não com a intenção certa e com o intuito certo. É como a música, a música chega aos ouvidos do nosso Deus completamente distorcida e não soa a mesma coisa. Mas não era disso que eu queria vos falar esta noite. Eu queria vos tocar num ponto que era, eu não quero roubar muito tempo, acerca do expoente máximo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós devemos, o apóstolo Paulo dizia, nós devemos ser imitadores do Senhor Jesus Cristo. Quando nós queremos imitar alguma coisa, ou quando temos alguma coisa que precisamos de imitar, nós vamos ao original, nós não vamos a uma réplica, mas o ideal é sempre irmos ao original, porque aí a imitação é genuína, ou seja, estamos a ir à origem. E ir à origem da nossa imitação é sermos imitadores do Senhor Jesus Cristo, da maneira como Ele agiu, a maneira como Ele de facto praticava aquele amor que mais ninguém o fez, de uma maneira tão divina e de uma maneira perfeita. E é com esse objetivo que nós temos que olhar para o Senhor Jesus Cristo. Nós vemos o percurso do Senhor Jesus Cristo enquanto Ele esteve aqui na Terra. Foi algo que foi um serviço e uma obra tremenda, em que para além dele revelar todo aquele amor, quando ele
em cada situação. Havia situações muito difíceis e havia situações que eram quase mais em que o Senhor Jesus Cristo relaxava, mas Ele praticava esse amor da mesma maneira. E uma das coisas curiosas é nós percebermos que o Senhor Jesus Cristo punha o dedo sempre na ferida. Nós hoje vemos uma igreja completamente descaracterizada. Infelizmente, poucos são aqueles que persistem, poucos são aqueles que resistem a não se deixarem contaminar. E a igreja está a ficar descaracterizada. E porquê? Porque confundimos tolerância com amor. A igreja confunde muito a tolerância e às vezes caímos no erro. Temos que ser mais tolerantes, temos que baixar quase mais a guarda e depois acabamos por ficar descaracterizados. E porquê? Porque começamos a ficar mundanizados e isso é gravíssimo. O Senhor Jesus Cristo, uma das coisas, como eu disse, que Ele fez foi sempre, Ele punha sempre o dedo na ferida, mas com amor. E é assim que nós temos que agir. Como igreja nós temos que funcionar assim, porque se nós não agirmos assim, vamos abrir precedentes que as gerações que vêm agora a seguir vai ser o descalabro, porque eles não vão perceber o que é agir corretamente. E eu vou-vos dar só simplesmente um exemplo, vou-vos dar dois exemplos. Um em que o Senhor Jesus Cristo estava numa situação muito complicada, e as situações complicadas, aos nossos olhos, como é óbvio, aos olhos do Senhor, Ele resolvia-as muito bem e sabia como falar e como agir, e lá está, Ele aplicava o amor em todos os sentidos. E uma das coisas que ele fez quando foi confrontado pelos fariseus, os doutores da lei naquela altura, e quando eles confrontavam o Senhor Jesus Cristo era sempre para tentar criar ali uma armadilha, mas ele já tinha a carta na mão. E ele não deixava de apontar o dedo na ferida. Quando nós lemos, quando eles abordam o Senhor Jesus Cristo e falam-lhe acerca do divórcio, o Senhor Jesus Cristo respondeu logo e disse-lhes: pela dureza dos vossos corações, Moisés assim permitiu que houvesse a carta de divórcio. Mas logo a seguir, ele diz: mas no princípio não era assim. Ou seja, não é assim que Deus quer. Ele aponta o dedo e ele diz: mas no princípio não era assim. E ele diz: por causa da dureza dos vossos corações. Ele não meteu a cabeça debaixo da areia ou deu uma desculpa qualquer e seguiu o seu caminho. Não. Ele disse as coisas como elas tinham que ser ditas. E depois ele diz: o homem não deve deixar a sua esposa, nem a esposa deve deixar, porque senão comete adultério. Ele põe as coisas muito claras. E irmãos, e nós temos que agir assim no nosso dia-a-dia, mesmo connosco. E lá está, devemos vigiar a nossa própria vida e não sermos tão tolerantes em muita coisa. E como igreja devemos funcionar assim. Mesmo em situações mais relaxantes, nós temos que ter um cuidado. O Senhor Jesus Cristo, quando estava com Maria e Marta, e esta passagem que tem a ver com os fariseus, e quando eles abordam o Senhor Jesus Cristo e falam acerca do divórcio, podemos ler em Mateus 19 ou Marcos 10, mas acerca de uma situação mais simples, e que nós podíamos dizer assim: era escusado o Senhor ter dito isto. Ele estava em casa de Marta e Maria, e estava a conversar, e se nós percebemos, por aquela situação, não era nada, o Senhor Jesus Cristo não foi ali tratar especificamente de um assunto, ou abordar uma questão ali que estava a acontecer, um problema, não. Ele esteve em casa de Maria e de Marta, e o que é que aconteceu? Nós vemos, de facto, Maria aos pés do Senhor e Marta muito atarefada. E nós podíamos, se fosse eu, provavelmente, se calhar até dizia: olha, vamos dar uma ajudinha e a coisa... Não, o Senhor Jesus Cristo, o que é que Ele diz? Ele diz a Marta: Marta, tu estás ansiosa e estás fatigada. Ou seja, a palavra de Deus, ela aponta-nos sempre para a causa, o efeito e depois a solução. E nós vemos, de facto, que o efeito que estava a produzir em Marta era cansaço e ansioso. Porquê? Porque ela não parava. Perante aquilo tudo, ela não parou e pensou: quais são as prioridades? E a minha pergunta é esta, irmãos: quais são as nossas prioridades? Se a minha prioridade, de facto, é ser imitador do Senhor Jesus Cristo, Ele tem que estar em primeiro lugar. Se o expoente máximo, e se eu penso que o Senhor Jesus Cristo é o expoente máximo do amor, e que nas atitudes que Ele
que ele tinha, as atitudes, a maneira como ele abordava, era de uma maneira tão sábia. Então eu quero ser imitador do Senhor Jesus Cristo, então eu tenho que o priorizar. Marta não o fez, e o Senhor Jesus Cristo depois disse-lhe, o Senhor Jesus Cristo disse-lhe, uma coisa só te basta. Bastava só uma coisa, que era ela priorizar o Senhor Jesus Cristo como fez Maria. Então nós vemos aqui o Senhor Jesus Cristo dizer-lhe, olha, o efeito pelo qual tu não me estás a priorizar e estás a fazer muitas coisas, é tu estás cansada, estás ansiosa. Esse é o efeito. Porquê? Porque, pois ele diz, isso porquê? Porque ela estava a fazer muitas coisas. A causa dela estar ansiosa e fatigada é ela estar a fazer muitas coisas. E depois o Senhor Jesus Cristo dá a solução. E diz, uma coisa só é necessária. É estares aqui aos meus pés a ouvir-me. E a palavra de Deus, ela é assim. Ela não é confusa. Ela é clara e é prática. Irmãos, quantas vezes nós complicamos aquilo que é tão simples na nossa vida? E nós complicamos. Porquê? Porque queremos fazer a nossa parte e depois ainda queremos fazer a parte que cabe ao Senhor. Não. Uma coisa nos basta. É confiar. É esperar. É, muitas das vezes, não fazer nada. Esperar que o Senhor nos mostre. Outras coisas é dar o primeiro passo. Uma coisa nos basta fazer. E nós nunca podemos pensar que o facto de nós olharmos para alguém e percebermos que essa pessoa está com muitos problemas, não é chegar ao pé dela e dar-lhe uma palmada nas costas e dizer, olha, irmão, vamos orar, eu estou a orar por si, e pá, infelizmente isto aconteceu, mas não há nada de grave. E a gente... É preciso, às vezes, com muito amor, nós dizermos a esse irmão, olha, o facto de estás assim, se calhar é por isto, isto e isto. Mas olha que se agires desta maneira, estas tuas dores, esta tua tribulação, tu és capaz de ficar mais aliviado. E ficas mais aliviado e tu vais ver que as coisas, a tua visão será outra. E isto não é falta de amor, irmãos. Isto não é sermos radicais ou é sermos pouco tolerantes. Não. O que é o pecado? É não fazer a vontade do Senhor. Esse é o pecado. Não é matar, roubar, é pecado. Claro que é pecado isso. Mas não fazer a vontade de Deus é pecado. Nós pecamos por não fazer o bem. E muitas das vezes nós temos que apontar o dedo. Apontar o dedo ao pecado. E era o que o Senhor fazia. Não estou a dizer apontar o dedo ao pecador e crucificá-lo. Não. Estou a dizer ao pecado. A causa. Aquilo que está mal. Nós temos que dizer, olha, isto está mal. Se a Igreja permite que hoje haja divórcio, as consequências disso amanhã vão ser terríveis. Os lares cada vez vão estar mais destruturados. Vai haver cada vez mais crianças sem uma estrutura familiar, sem um pai, sem uma mãe. E isso é bom? Não é bom. Mas existe sempre uma causa. Porquê? Permitiu-se algo. Permitiu-se que houvesse o divórcio. Permitiu que não se resolvessem os problemas. Mais fácil, cada um vai para o seu lado. Se calhar hoje o louvor nas igrejas não é o melhor. Porquê? Porque a letra não é nenhuma e a música... Porquê? Porque se permitiu que não houvesse uma letra como deve de ser. A tal tolerância. Porque vai deixar de haver jovens na igreja. Então vamos permitir que faça-se mais música e menos letra. Mais tempo de louvor, menos tempo de palavra. Depois vemos uma igreja descaracterizada, sem substância. Porquê? Porque temos que ser mais tolerantes. Isso é horrível, irmão. Tolerância em relação na palavra de Deus, tudo o que são valores e princípios que o Senhor estabeleceu para a sua igreja, tolerância zero. Não podemos abrir brechas. Se abrirmos brechas, uma barragem, se tiver uma fissura, essa fissura vai abrindo e vai ser uma catástrofe. Milhares de pessoas, se a barragem estiver ao pé de uma povoação, milhares de pessoas vão sofrer com essas consequências. Porquê? Porque não se tratou de uma pequenina brecha. Então a tolerância não é amor. A tolerância é pecado. E outra coisa muito importante, o facto de nós permitirmos que haja pecado sem tocarmos lá com o dedo, como o Senhor Jesus Cristo fazia, ele tocava com o dedo, nós estamos a ser coniventes. Na carta aos Romanos, no capítulo 1 e no último versículo, o Senhor diz, tanto é aquele que faz como aquele que permite. Estão os dois na mesma balança. Então, por isso, temos de ter cuidado. Uma igreja permissiva e uma igreja tolerante acaba por entrar num fosso muito grande. E isso é pecado. Então, temos que apontar o dedo
há o pecado, não é o pecador precisa ser tratado, precisa ser cuidado. E a igreja é uma igreja que tem que ser um navio de resgate em que trata de pecadores, como eu, mas não um paquete em que estamos todos bem e que as coisas estão a acontecer, está tudo mal e não se finge que está tudo bem. Porquê? Porque estamos numa diversão. Não. É um navio de resgate para cuidar daqueles que mais precisam, mas nunca deixar de tocar o dedo na ferida. É preciso tocarmos com o dedo na ferida para quê? Para que haja cura. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Um abraço muito forte. Estamos juntos.